Hoje é o último culto do acampamento. Passamos muito tempo esperando, trabalhando, oramos várias sexta-feira por cada nome que está aqui, e hoje é o último culto. Esse é o grupo jovem chamado ML Club, o grupo jovem da Milênio, e você que está conhecendo a gente hoje, isso acontece toda quarta-feira às 19 horas, e uma vez por mês ao sábado às 19 horas também. Sábado que vem, então não temos culto quarta-feira que vem, mas temos culto sábado que vem, vai ser o nosso pós-aviva, então todos vocês precisam estar aqui. Por favor, viva isso mais uma vez daqui uma semana, e se você ainda não tem aonde congregar, nós estamos abertos para congregar com você, tá bom? Você que é pai, obrigado por entregar ao seu filho, obrigado por confiar, obrigado por perceber o grupo. Você estava no grupo de WhatsApp conosco, e você via as fotos, você via seus filhos, e isso era maravilhoso para você e para a gente também. Aqui nessa igreja nós temos um lema entre os jovens, e o lema é que você nos entrega um adolescente, um jovem, e recebe um sacerdote. Então você vai receber em casa alguém que talvez queira orar por você. Você vai receber em casa alguém que vai orar por vidas naquela região. Eles foram ensinados a levar a tocha do avivamento por onde vão. Eles conheceram um Deus real e um Deus vivo que transforma vidas. Nessa noite eu quero falar com você sobre o tema multiplicação. Nós tratamos neste acampamento sobre o avivamento e as suas marcas. Vimos que o avivamento gera perdão de pecados, vimos que o avivamento gera arrependimento, vimos que o avivamento é traçado em santidade, vimos o avivamento por meio de curas, por meio de ativação de dons, e hoje eu quero falar com você sobre o avivamento para multiplicar, para romper. Uma das marcas do avivamento, nós já falamos várias aqui, é que existem dons, é que existem cura, arrependimentos de pecado e santidade que Deus vai acrescentando e aumentando, mas uma das grandes marcas do avivamento é que ele expande, é que ele multiplica, é que ele é como um copo cheio de água que começa a transbordar, ele alcança outras vidas. Um avivamento, ele não existe apenas para ativar as nossas vidas, mas para que essa ativação ative outras pessoas, ative outros que não sentem, salve vidas. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os cristãos, aquilo diz que impactou uma região, de modo que depois em Atos é dito que dia a dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. O avivamento leva esperança para outras vidas. O avivamento mostra que nós não estamos prostrados, nós estamos de pé. A Bíblia é repleta de exemplos de crescimento, de explosão de milagres, de explosão de avivamento. E eu quero ler com vocês um texto que pouco é lembrado como avivamento, mas é que é um grande milagre e nos ensina bastante sobre muitas coisas também. E eu queria ler com você lá em Marcos capítulo 8, verso 1 ao verso 10. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Diz a palavra comigo, multidão. Multidão é marca de avivamento também. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar ir para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida para saciar esse tanto de gente? Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus, então os partiu, entregou aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por esses peixes e mandou também que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos.
E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000 pessoas. Jesus então manda o povo embora, depois sobe no barco com os seus discípulos e foi para uma outra região de Dalmanuta. Esse é um texto conhecidíssimo pela multiplicação de pães. E o que eu quero enfatizar com vocês nessa noite é que uma das marcas do avivamento é que ele multiplica algo. Ele multiplica alguma coisa na vida de outras pessoas. O avivamento não pode ser contido. Ele não pode ser guardado numa caixa como um ambiente apenas seguro para quem está aqui dentro. Deus não chamou vocês para irem para este acampamento, e os pais não foram tocados por Deus para que vocês fossem, apenas para que vocês vivessem 4 dias de intensidade e depois voltassem e não impactassem ninguém. Há vidas ao redor de vocês, nas escolas, nos trabalhos, nas faculdades, que precisam sentir o que vocês estão sentindo, que precisam ver e precisam de curas como vocês sentiram cura. Quem aqui neste acampamento, apenas levante a mão, foi curado de alguma coisa? Quem aqui neste acampamento, Deus falou algo ao ouvido de coisas que você não tinha dito para ninguém? Quem aqui neste acampamento foi compelido pelo Espírito a abandonar algum tipo de vício, seja ele qual for? Eu poderia fazer mais perguntas, mas o que Deus colocou no meu coração foi: filhos, eu estou enchendo vocês para que vocês transbordem em outras vidas. Tem muito jovem aí fora que, diferente de vocês, não tiveram a chance de estar lá e que estão morrendo por dentro, sorrindo por fora, mas mortos por dentro. Uma das frases que mais me impactou durante esse acampamento foram frases dos voluntários e das fires que estavam lá comigo, porque eles foram para a sala sobrenatural, não foram? E lá na sala vocês ouviram de tudo ali, não foi? E aí alguns me falaram: nossa, pastor, é impressionante o fato de o que esses jovens e alguns deles passam. Isso porque eles estão na igreja. Agora tire a igreja da vida dos jovens e veja o que passam aqueles jovens que estão na balada, que estão aprontando, que estão vivendo como se Deus não existisse. Como está o coração desse jovem? Igreja, os jovens precisam ouvir do Evangelho, precisam ser amados pelos pais, precisam ser compreendidos pelas pessoas. Jovem não é um problema. Jovem é uma flecha do Senhor para mudar o mundo. A Bíblia não chama, escute o que eu vou te dizer, igreja, a Bíblia não chama jovens de problema. A Bíblia chama jovens de fortes, porque tem vencido os malignos. Se você ainda acha e ainda pensa, como alguns dizem, de que jovens são problemas, jovens bagunçam, jovens criam intrigas, jovens isso, você primeiro esqueceu que um dia você foi jovem, e você esquece o que a Bíblia diz sobre os jovens. Há uma geração surgindo, que vai ser melhor do que a minha geração, do que a sua, e que Deus está levantando para impactar a terra. Não é sobre o curso que teu filho vai ter, não é sobre a profissão, se vai dar muito ou pouco dinheiro. A Bíblia fala em Mateus 6,33, que todas essas coisas Deus sabe, mas antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos seriam acrescentadas. Ensine o seu filho não a ter dinheiro, mas a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, porque essa é a garantia bíblica de que as suas preocupações com ele serão saciadas. Deus está precisando de pais que enviem filhos, que acreditem nesses meninos, que orem por eles. E se você não consegue orar, que pelo menos deixe eles orarem. Deus quer mudar as histórias, mudar futuros, mudar realidades. Você que se preocupa tanto com o governo do teu país, comece a se preocupar com a juventude do seu país, porque são eles que ocuparão os cargos desses governos depois. São eles que plantarão uma cultura de caráter nesse país. São eles que plantarão neste país uma cultura de honra ao próximo, de honra ao Senhor.
Ninguém aqui nega que jovem tem suas lutas, que jovem às vezes é grosseiro, às vezes é inoportuno, mas isso eles já sabem. O que ele precisa é palavra de bênção. Meu filho, você não é um problema, você é um profeta do Senhor. Meu filho, você só não fala besteira, como eu digo. Na verdade, você fala coisas do seu coração e você é um servo do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês, porque não viram, mas creram. Essa é a geração que não viu Jesus pessoalmente, mas crê. Sabe o que esse texto me ensina? Que eu acho que pode ensinar para vocês e para a igreja nessa noite, é que se Deus quer explodir a nossa juventude para alcançar nossas vidas, isso precisa acontecer em amor. O mundo está cansado de gente para criticar. As pessoas estão cansadas de uma igreja que parece mais um cacto do que uma rosa. Nós fantasiamos dentro da igreja uma ideia de que os perfeitos estão aqui dentro e os imperfeitos estão lá fora. Isso é uma mentira. Jesus morreu para que estavam doentes. Ele morreu para nós que somos fracos. A diferença entre eu e quem está lá fora é que eu dependo da graça para viver e o outro ainda vive com a culpa. Deus vai explodir este lugar com jovens cheios do avivamento. Deus vai explodir esse lugar e isso vai ser feito em amor. Eu profetizo que esse lugar vai receber jovens que outros lugares não quiseram. Esse lugar vai pregar jovens depressivos e vai curá-los. Este lugar é a terra que Deus escolheu para que jovens que não se sentem amados aqui se encontrem. Deus pode fazer isso, igreja. Deus pode fazer isso. Perceba que Jesus ama aquele povo antes de acontecer um milagre. A primeira frase que Jesus fala aí no verso 2, ele fala assim, eu estou com pena dessa gente, porque já tem 3 dias que eles estão comigo no caminho do deserto e não comeram nada. Isso é Deus amando o povo que estava lá. A primeira coisa que Deus quer fazer com uma igreja que quer ter um avivamento de jovens, é que Ele levanta uma marca muito forte de amor pelas pessoas que estão vindo, de amor pelas pessoas que estão no deserto, de amor pelas pessoas que têm fome. Sabe, uma das coisas que eu mais orei por muitos aqui, é para que Deus colocasse a chama da dor pelas almas no coração, para que Deus fizesse doer, porque enquanto eu estava lá no acampamento, louvando e cantando num ambiente seguro, existem muitos jovens que não podem ter isso. Quando eu era um dos adolescentes, quando eu era líder com 18 anos de alguns adolescentes, alguns dos jovens que eu acompanhava, eram enviados pelos próprios pais, para terem relações sexuais com prostitutas, para que virasse homem, e o menino chorava comigo, dizendo, eu não quero pecar contra o meu Deus. Essas coisas são real, igreja. O evangelho precisa transformar vidas de verdade, porque senão nós ficaremos no ar-condicionado, achando que é isso que Deus tem para a nossa vida e para as nossas igrejas. É muito mais que essas paredes. O que Deus começou com vocês é para expandir deste lugar. Se você é de outra igreja, não se preocupe, nós não estamos te tirando de lá, nós queremos que você volte e impacte a sua igreja, a sua juventude. Que você leve fogo para aquela igreja, que você diga a eles que Deus existe e Ele pode transformar vidas, que você passou um final de semana e você viu perna que cresce, e você viu cura, e você viu Deus transformando, e você precisa que Deus faça isso no teu meio. Uma explosão de avivamento é construída com amor. Jesus amou essa multidão. Ele começa se preocupando e falando, olha, aquela multidão já tinha ouvido o sermão da montanha, aquela multidão já tinha visto milagre, então doutrina já tinha sido entregue, teologia já tinha sido entregue, milagres e curas também, mas Jesus para tudo e fala, eles estão com fome. É Ele amando a multidão.
A marca de uma igreja que vive um avivamento é que ela ama demais. E a igreja ama quando você entende que precisa amar. Quando você percebe isso. Observe as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Observe se você as tem amado ou se só tem convivido com essas pessoas. Você acha mesmo que Deus te enviou para o órgão público, para um trabalho ou para uma empresa apenas para ganhar o seu sustento? Você foi enviada para salgar aquele lugar com a presença do Senhor, para ter a palavra de bênção, para entregar cura. Tem gente do seu lado pensando em tirar a vida e você nunca vai saber enquanto não abrir a boca. A segunda grande marca que eu vejo nesse texto para as nossas vidas hoje é que no verso 6, depois que Jesus vê o que ele tem, veja, olha o que Jesus tem. Ele vê uma multidão e ele tem alguns pães e alguns peixinhos e ele nem responde se basta, se não dá, se tem que fazer conta. Ele simplesmente fala assim, ó, Pai. A palavra dele quando ele fala assim, ó, Pai, abençoa isso aqui, é porque ele sabe quem fez na vida dele. Essa é uma marca de intimidade de Jesus com o Pai. É uma marca de filiação, é uma marca de contato de Jesus com o Pai. Quando você precisa de um milagre, você não olha os pães, você não olha o que tem de ferramenta, você não olha o desafio que é a multidão, você olha para o Pai. E você fala, Pai. A segunda grande marca é que nós precisamos, juventude, explodir de uma vez por toda em marcas de santidade, de intimidade com o Pai. É só isso que muda o mundo. As pessoas estão cansadas de belos discursos, de púlpitos bonitos, mas de vidas sem santidade. Não é perfeição, é diferente. Santidade muitas vezes é reconciliação. Porque quando você peca e passa no pó chorando pelo pecado que fez, isso é marca de santidade. Talvez você tenha entendido santidade como aquele que nunca erra e por isso você se acha sempre indigno de fazer algo para o Senhor. Mas santidade é aquele que toda hora se limpa, que toda hora depende dele. Não pare de tentar. Uma das coisas que eu falo para o Senhor quando eu peco, e eu peco com muita frequência, é que eu falo para o Senhor, eu sei o que eu faço que te desagradou. E o Senhor viu, o diabo está me acusando, eu sei. Mas olha aqui dentro, Senhor. Porque se o Senhor pode ver o externo, e o diabo também pode, aqui dentro só o Senhor consegue ver. Olha aqui dentro, e vê se não há em mim uma marca real de alguém que ama Jesus do fundo da alma. Vê aqui dentro, Senhor, e vê se não há alguém que sofre pelos seus pecados de verdade. Olha aqui dentro, Senhor, e vê se não tem alguém que quer Jesus com tudo o que ele tem. O apóstolo Paulo disse isso: maldito homem que sou, quem me livrará deste corpo pecador? Porque as coisas que eu odeio, essas eu as pratico, e as coisas que eu amo, que eu sei que são as certas, eu não consigo. Deus, quem me livrará? Ou você tem esse sentimento na sua vida, ou você não entendeu quem Jesus é ainda. O caráter é a medida do crescimento que nós vamos ver aqui dentro. O caráter transformado, constantemente ajustado, é a medida do alcance do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus quer uma explosão de santidade. Sejam santos, como eu sou santo. Deus quer jovens que entenderam a mensagem. Se cair, não ficarás prostrado, levanta. Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão ele preparou para nós. Deus nos salva pela graça. Estão ensinando um falso Jesus em muitos lugares, um Jesus do chicote, um Jesus que fala assim: você faz para receber algo. O evangelho é pura graça, porque se não for, ninguém nesse salão passa no teste. É pura misericórdia divina,
É pura sensação de que Deus, eu preciso de Ti. Deus está muito perto, eu já disse isso uma vez, de pecadores chorão, mas está longe de crentes que arrotam santidade. A marca do servo de Deus é que ele sabe que depende dele. Deus quer fazer com vocês um avivamento. Dependam dele, não dependam de mim, não dependam do ML Club, não dependam da Milênio, dependam dele. E a terceira e última marca é que no texto, no verso de número 8, diz que todos se fartaram. Todos se fartaram, irmãos. Veja quantas marcas de fé nós precisamos explodir agora em fé. Então explodir em amor, explodir em santidade e explodir em fé para viver um grande avivamento. Olha quantos atos de fé esse momento teve. O primeiro é daquele que oferece os pães. Imagina você, hoje em dia eu acho que seria um clube social. Imagina você com um pacotinho de clube social. Aí tem essa igreja inteira, vezes, sei lá, vezes 1000, vezes, enfim, mais do que 1000, né? Teria que ter 400 para ser por 1000, que eram 4.000 pessoas aqui. E aí o mestre aparece e fala assim: quem tem comida? Quem aqui pegaria o clube social e falaria: aqui ó, aqui está resolvido. Quem faria isso? Alguns botariam no bolso e falaram assim: eu tenho para mim, porque mamãe botou meu lanche. Mas alguém ousou ser santo, alguém ousou agir em fé, e alguém falou assim: eu tenho pão. E aí eu fico imaginando alguém levantando com uma cestinha de pães, com 5 pães, e o mestre olhando, e o cara vindo. Eu fico imaginando, provavelmente Pedro deveria falar, ou Tomé, melhor Tomé, ele deve ter olhado e falou assim: é sério? 5 pães? Ele viu quanta gente tem aqui. Imagina, Xene, ia ser tão bom, né? A gente compraria tão pouca comida. Aquelas quase 200 pessoas, 150 pessoas estavam lá. Alguns se desesperaram, sabia? Na hora do almoço. Eles olharam assim e falavam assim, ó, botavam uma colher e olhavam na panela. Aí olhava a fila e entrava em pânico. Pastora Xene, eu estou morrendo de fome. Olha a fila. Quando eu terminar, não vai ter mais. Aí a Xene, como aqui, falava assim: descansa. Aí o cara ia lá, comia, aí voltava. Ainda tinha comida pra caramba. Aí ele comia de novo. A Xene até brincou comigo assim: vamos chamar ele para terminar a panela. Porque sobrou. Explosão de fé. Imagine os pães. Quem trouxe os pães teve fé. Jesus que pegou o pão e orou para o Pai teve fé. Aquele que depois Jesus fala assim: agora distribui, esse teve muita fé, porque ele pegou um cesto com 5 pães. Se fosse eu ia começar a falar: vou dividir em 1000 pedacinhos, igual ceia, para todo mundo alimentar. Não, eles deram pães mesmo. Toma um pão, toma outro pão, porque pararam de olhar para os pães e começaram a viver sob uma ordem de Jesus que dizia: distribua. Sabe qual é a ordem de Jesus para as nossas vidas hoje? Distribua. Distribua. Ah, mas eu não tenho condições. Para de olhar o peixe e o pão, só distribui. Ah, mas eu não tenho instrução suficiente. Para de olhar o peixe e o pão, cumpra a ordem, distribua. Ah, mas a minha família é isso, a minha família é aquilo, a minha vida é isso. Sabe o que Deus faz com quem fica falando essas desculpas? Ele tenta ajudar, como ele fez com Moisés. Ele levanta Arão, levanta uma hora, ele fala assim: basta, não te mandei eu ser forte e corajoso, apenas vá. Enquanto você não entender isso, você não será saciado, não viverá a fartura. Neste acampamento eu ouvi uma frase que impactou o meu coração. O pastor Ita, o pastor lá de São Paulo, que está na igreja Dunamis, é isso, né? Enfim, do ministério Dunamis também, né? Uma coisa assim. Ele foi lá e ele contou a história de um homem que era conhecido como estragador de velórios. Porque aonde ele ia, tinha um morto, ele botava a mão e o morto ressuscitava. Então ganhou o apelido estragador de velórios. Aí um dia, alguém chegou e falou assim, alguém morreu na família de alguém lá naquela cidade, e a pessoa falou assim pro parente do morto:
olha, eu conheço um homem que aonde ele chega, o morto ressuscita. Ele ora e o morto vive. Quer que eu chame ele? Aí a família olhou e falou: a gente não tem nada a perder, chama ele. Aí durante o velório, o estragador de velório chegou. E ele chegou, tirou a pastinha dele, tirou a jaqueta, o chapéu. E aí essa frase me marcou, porque ele fez assim, ó. Ele chegou e falou assim: Senhor, abençoa, eu te peço que esse homem viva. E aí ele pegou e falou assim: tirem as flores, abra o caixão, coloquem este homem de pé, porque ele não está morto, ele vai viver. Aí as mesmas pessoas que pediam para que Deus salvasse aquele homem, olharam. Aí um parente chegou perto daquele homem que tinha orado e falou assim: olha, não vamos criar um constrangimento, né? Vai que o morto não vive, ele vai cair se ficar em pé. Melhor não fazer isso. Aí o servo do Senhor pegou a jaqueta, botou o chapéu e falou: aqui não vai ter ressurreição. Vocês entendem essa história? Só vê morto vivendo quem tem coragem de fazer mais do que simplesmente fazer assim: abençoe isso aí, não diga amém. Só vê cura de paralítico aquele que um dia disse para o paralítico: você precisa levantar. Só vê cura de cego aquele que um dia fala assim: está me vendo? Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi quando eu estava na rodoviária evangelizando. E enquanto eu falava de Cristo, alguém me tocou assim e falou assim: se Jesus existe, como você está dizendo, por que eu sou cego? Por que ele não me faz ver? Aí eu falei: porque você não crê. E aí ele falou: pois eu quero crer, então ora por mim. Eu falei: ora. Botei a mão no olho dele e falei: Senhor, em nome de Jesus, faz esse homem enxergar. E começou a formar uma rodinha ao redor de mim, e todo mundo começou a ficar olhando assim, e eu orando, e eu fazia de tudo que eu podia para aquele homem enxergar. E quando eu terminei a oração, eu falei: você está me vendo? Ele falou: não estou vendo nada, seu bestado. Reclamou comigo. E eu fiquei indignado comigo mesmo, e chateadíssimo, porque eu falei para o Senhor: Senhor, se aquele homem enxergasse, aquelas pessoas iriam ver. Aí você me pergunta: qual foi a outra vez que eu orei por um cego? Quantas vezes eu vou orar para que eu comece a ver? Está disposto a pagar esse preço? Eu fiquei chateado a primeira vez e nunca mais orei por um cego. E se Deus quisesse que eu orasse 100 vezes, 200 vezes, por várias pessoas diferentes, até que um dia acontecesse, não valeria a pena? E a gente não faz. A gente não faz. A gente tem dificuldade de explodir em fé. Deus quer explodir este lugar com a fé, com pessoas que creem em milagres, com pessoas que creem em transformações de vida. O avivamento marca as nossas vidas individualmente para impactar outras. O evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. O evangelho não é sobre você, não é sobre você ganhar, sobre você receber, sobre eu orar, eu. Isso não é o evangelho. O evangelho é: se alguém te pede para andar 1 milha, ande 2. Não é você, é o outro que importa. Se alguém te pede uma túnica, entrega logo a capa. Se alguém lhe bate numa face, vire a outra. O evangelho é sobre o próximo. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não fala em primeiro lugar em você, mas a nossa vida está centrada em Deus. Eu preciso, eu quero, eu oro, eu tento, eu preciso ter. Não. Que tal começar a orar: Senhor, abençoa ele. Você sabe que Reni Keller, cadê você? Levanta a mão. Cadê a Sara? Levanta a mão. E cadê a Bela? Essas 3 meninas fizeram um grupo que trouxeram mais de 10 acampantes para o acampamento. Quantos trouxeram? 29? 28 acampantes. Aí juntou com Samara, que começou a vender lanche. Aí juntou depois com Pedro, que se fantasiou de sei lá o que, e foi lá para a rodoviária vender jujuba. Aí entrou o Murilo também. Nenhum deles estava fazendo para eles.
era só para que outro fosse. Esse é o Evangelho de Jesus. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, tanto de gregos como de judeus. O Evangelho é poder, ele é poder. Você precisa entender que quando alguém te fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça, ao invés de você falar assim, eu tenho uma Novalgina aqui, você pode falar primeiro, eu posso orar por você? A gente entrega só o que está aqui dentro. Se a sua vida está totalmente aplicada a este mundo, você só tem ferramentas deste mundo. Mas se a sua vida está aplicada para a eternidade, é capaz de você nem lembrar do remédio e só se preocupar com as coisas da eternidade. Deus espera que você leve o que você recebeu adiante. Está chegando o tempo de multiplicar a ML Club e igreja. O que estamos vivendo para outros, se prepare para isso. Eu quero terminar essa mensagem chamando um louvor aqui na frente. E eu quero terminar essa mensagem com um texto que marca o que nós temos vivido no nosso ministério. E é aquilo pelo qual eu oro todo dia para que aconteça aqui na juventude. Que está lá em Mateus 10, 7 a 8. Diz assim, vão e anunciem isto. Anunciem que o reino de Deus está perto. Anunciem o reino de Deus. Curem os leprosos e os doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem também de graça. Anunciem o reino de Deus. Anuncie. Esse é o Evangelho. Não tem em momento algum convite para você enriquecer. Não tem em momento algum convite para você vencer. O convite é de cruz. Antes, quem quer seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Curem os doentes. Igreja, curem os doentes. Ame os que têm lutas pela frente. Ame o pecador. Ame aqueles que lutam com homossexualidade, aqueles que lutam com drogas, com bebidas. Preguem o amor, porque se Jesus ama você, como você não pode amar ao outro? Como você e eu não podemos nos importar com os outros? Aí você olha para mim e fala, e você faz tudo isso? Claro que eu não consigo. Mas Deus conhece e sabe o tanto que eu me esforço para tentar fazer isso. Eu queria pedir à juventude, que se você está com seu pai presente aqui, que você cumpra a função de um sacerdote, que você vá até ele, enquanto a gente canta, e aí não importa a sua religião, é só uma oração, que você vá até ele e ore com o seu familiar. E se você está aqui e não tem nada a ver com acampamento, e você quer receber cura, quer receber transformação de vidas, quer ser incentivado a alcançar outras vidas, que você levante a mão, porque tem gente aqui da intercessão, que estava conosco, e que pode te dar de graça aquilo que lá eles receberam de graça, para que você saia daqui ativado de alguma maneira, e que possa dar para outros, e essa corrente continue, continue, continue. Deus quer multiplicar o que nós vivemos lá para outras vidas. Se você precisa de uma oração hoje, apenas levante a sua mão. E você, jovem, enquanto a canção canta, se você pode ir ao seu parente, vá até ele. E se o seu parente não está aqui, os que não estão aqui se unam e orem pela casa de vocês. Faça isso agora em nome de Jesus.